Olá, meus amigos, muito boa noite a todos e todas que acompanham este canal de comunicação. Estamos aqui hoje para continuar a falar a respeito do direito administrativo. Especificamente hoje falaremos acerca das formas de Estado, tá? Vem comigo. O Estado pode se organizar politicamente na forma de Estado unitário ou de Estado federado. O Estado unitário se caracteriza pela centralização política. Existe dessa forma apenas um poder político central que conduz toda a população em todo o território, nos níveis local, regional e nacional. O Uruguai, por exemplo, é um Estado unitário, onde justiça, educação, saúde, segurança e demais serviços públicos são administrados em todo o país por um único poder político central. O Estado federado, ao contrário, se caracteriza pela descentralização política. Existem poderes políticos distintos e autônomos coexistindo no mesmo território, os quais dividem as responsabilidades nos níveis local, regional e nacional. O Brasil, por exemplo, é um Estado federado, pois em seu território coexistem pessoas políticas distintas: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Nossa Constituição define os limites de atuação dessas esferas políticas. Assim, temos um poder político central na União, poderes políticos regionais nos estados e poderes políticos locais, que são os municípios, além do Distrito Federal, em virtude da vedação constitucional para sua divisão em municípios, acumula poderes regionais e locais. É importante destacar que nos Estados Federados ainda existe poder central que cuida das matérias de interesse predominantemente nacional. No Brasil, esse poder central é a União. A peculiaridade é que, diferentemente dos estados unitários, nos Estados Federados, outras esferas também possuem poder político e autonomia para exercer competências de interesse regional e local. Essas entidades podem ser denominadas de entidades políticas ou primárias. No Brasil, são entidades políticas ou primárias a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Cuidado! Não confunda os conceitos de federação e confederação. A confederação, nela, há uma aliança entre vários estados soberanos, donde resulta um vínculo caracterizado pela fragilidade e pela instabilidade. Na federação, por sua vez, os entes integrantes do regime se associam numa união indissolúvel, como forma de dar preponderância à unidade resultante das partes que a formam. Ademais, na confederação, todos os membros seriam soberanos. Já na federação, apenas o Estado em si, o Estado federado, detém a soberania. No regime federativo brasileiro, não existe relação de hierarquia ou subordinação entre os diversos entes políticos. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos entre si. Podemos dizer que todos os entes políticos materializam o Estado, cada um deles atuando dentro dos limites de competência traçados pela Constituição, com autonomia política
administrativa e financeira. Assim, o governo de determinado município não precisa se submeter à vontade dos governos estadual ou federal para organizar serviços de interesse local, como a coleta de lixo, pois a Constituição lhe confere competência para decidir sobre o assunto. Ou seja, a autonomia significa que a entidade integrante da federação possui capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. Capacidade de auto-organização, meus amigos, significa que o ente pode criar o seu diploma constitutivo, a Constituição Federal, as Constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Capacidade de autogoverno significa que o ente pode organizar o seu governo e eleger os seus dirigentes. E capacidade de autoadministração, por sua vez, significa que o ente pode organizar seus próprios serviços. A capacidade de autoadministração é a que mais interessa para o direito administrativo. Pelo seguinte, é essa capacidade que faz com que todas as entidades federativas possuam suas próprias administrações, ou seja, sua própria organização e seus próprios serviços, inconfundíveis com de outras esferas. Desta forma, temos uma administração federal, uma administração distrital, administrações estaduais e administrações municipais. Todas elas se sujeitando às regras e princípios orientadores do direito administrativo. Bom, finalizado esse tema, no próximo vídeo a gente vai falar mais um pouco sobre o governo. Vou encerrar aqui para não ficar muito longo. Vamos lá, não desista, força, foco e fé!